Eu queria convidar o nosso próximo palestrante, o Felipe Nalon Castro. Então, Felipe, olá, tudo bem? Olá, tudo jóia. Joia, tá. Então, estou ouvindo bem. Então, muito obrigado, Felipe, por aceitar o convite. O professor Felipe é de Natal, da UFRN. Então, a palavra está contigo. Muito obrigado por aceitar participar do congresso. Tá jóia. Eu que agradeço, Vicente, agradeço toda a organização do evento, a Letícia, que está aqui nos bastidores, e todos os monitores também. Agradeço o convite. E para mim é sempre um prazer estar falando de um dos temas aí, que é uma das linhas de pesquisa que eu comecei mais recentemente, né? E eu acho que tem bastante coisa interessante e que pode chamar até bastante a atenção, né? De quem não conhece ou de quem ainda não ouviu falar. Né? Então, a ideia é a gente discutir um pouco de motivação, exibição e consumo. Né? Então, como é que as pessoas comunicam suas informações, né? Às vezes isso de forma não necessariamente consciente, e como é que isso afeta a percepção de outras pessoas, né? Como é que o comportamento dessas outras pessoas pode mudar em função do que elas estão vendo, do que elas estão deduzindo. E eu vou começar com uma analogia, né? Uma questão bem simples. Né? Então, por que as pessoas gostam de bolo, né? E existem diversas formas para responder essa pergunta, né? Quem trabalha com comportamento trabalha com um panorama de questões próximas e questões últimas, né? E dentro das questões próximas, né, aquelas que levam em consideração o indivíduo, né, o tempo de vida do indivíduo, você pode responder que o bolo, eu gosto de bolo, né, porque é gostoso, porque o cheiro me faz salivar, porque ele tem uma imagem atraente, né? Porque o sabor é bom, né? Algumas dessas perguntas acabam não respondendo diretamente, porque aí o sabor é bom, mas por que o sabor é bom, né? A gente vai continuar fazendo uma pergunta atrás da outra, às vezes a pessoa ela não vai conseguir responder, né? Ou vai chegar num ponto que está definido, né? É porque é. E existem as causas últimas, né? Onde a gente quem trabalha com essa perspectiva evolutiva, né? A gente gosta de abordar as questões, esse tipo de questão desse ponto de vista, né? Então, nas causas últimas, a gente tem a função adaptativa e a gente tem comparações entre diferentes espécies também, né? Se a gente for fazer essa mesma discussão com relação a por que o bolo é interessante, né? Porque as pessoas gostam de bolo, por causas últimas, né? Qual que é a função adaptativa disso, né? A gente vai chegar, né, na conclusão de que o bolo ele é uma combinação de doce e gordura, né, que são dois componentes extremamente calóricos, e eles são extremamente importantes, principalmente no ambiente na qual a gente tem escassez de alimento ou imprevisibilidade de alimento, né, imprevisibilidade de calorias e escassez de calorias. Né? Então, a gente imagina que esse tipo de situação deve ter ocorrido, né, ao longo do tempo evolutivo, né, e isso deve ter moldado o padrão de preferências dos indivíduos da nossa espécie, né? Não que a preferência por bolo seja interessante, né? Que eu tenho aquelas pessoas que tinham mais interesse por comer bolo foram aquelas que deixaram mais descendentes e a preferência ficou. Mas alimentos mais doces, né? Então alguns frutos mais doces, ou acesso ao mel, ou gordura, né? Algum tipo de pedaço ou carne mais gorduroso, né? Um alimento mais gorduroso, né? E aí quem tinha essa reserva que eventualmente acabava se acumulando pôde deixar mais descendentes, porque eventualmente podia passar por uma situação na qual você tinha escassez de alimento e você já tinha uma reserva para te ajudar a passar por essa situação. Né? Então a gente fala de preferência, né, a motivação por trás disso depois da preferência, né, mais ou menos nesse sentido. Né? Então quem está com interesse ou tem vontade de comer um bolo não necessariamente sabe que o bolo ele é um alimento que tem um alto teor calórico, e aí é por isso que isso faz sentido dentro do nosso padrão de preferência. Né? Isso aí a gente pode comparar com outros tipos de alimento. Né? Então eu botei o jiló aí, porque se botasse algum outro alimento aí ia ter sempre alguém gostando, né? Jiló também tem. Mas é por isso que às vezes alguns alimentos eles chamam mais atenção do que outros alimentos. Né? Então isso está relacionado com esse desejo, né? E pode estar por trás disso, a gente pode falar de uma motivação. Né? E a ideia é que isso seja uma adaptação se ocorre na maior parte dos indivíduos da nossa espécie, né? Então, executar esse comportamento ou apresentar esse tipo de preferência, né, pode ter trazido certas vantagens e depois que o ambiente muda, né, pode também ser responsável por algumas desvantagens. Como o professor Vicente disse, né, eu sou Felipe Castro, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, trabalho no departamento de Fisiologia e Comportamento, né, e aqui no Laboratório de Evolução do Comportamento Humano, junto com a professora Fívia Lopes, né, e a gente
investiga, né, o aspecto evolutivo, a função que está por trás do nosso comportamento. Uma das formas de investigar isso através de produtos culturais, né? Então, o que seriam produtos culturais? Né? Tudo que a gente faz, tudo que é elaborado, né, existe um significado por trás disso, mas a gente ainda pode tentar imaginar que por trás de alguns tipos de produtos que são desenvolvidos ou que são sinalizados, né, a gente pode ter um componente de motivação. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho logo no início sobre determinantes do consumo. Depois a gente vai falar sobre motivações fundamentais, né? Então a gente vai puxar de Maslow, né, para uma atualização, né, mais recente, que é de Kenrick, né, que até o professor Mauro Júnior ontem abordou na apresentação dele. E depois eu vou trazer alguns exemplos de trabalhos que foram realizados dentro da temática, né? Então tem coisa mais nova, mas esses são bem interessantes, né? Vão fazer a gente refletir sobre o quanto o nosso consumo, né, o quanto a apresentação de determinados produtos ou características, né, eles podem impactar os relacionamentos, né? E aí eu trouxe 3 artigos para a gente discutir, vários com mais de um experimento. Então, fatores de influência, né? Então, esse aqui a gente tira lá de consumo mesmo, né? Comportamento do consumidor da área de gestão, né? E fatores que vão influenciar o consumo, eles podem ser fatores situacionais, socioculturais e psicológicos, né? Então, essa é uma separação bem simples, né? E fatores situacionais, a gente pode imaginar, por exemplo, se você for assistir um filme no cinema, né, então dentro daquele contexto faz sentido a associação de comer pipoca, né? Ou então, se você está andando em um determinado local, você sente um cheiro de um determinado alimento e aquilo ali vai te motivar a você querer fazer o consumo, né, satisfazer aquela tensão que foi gerada, né? Então, alguma coisa da situação mesmo, né, daquele contexto específico. Existem fatores socioculturais também que vão ser determinantes, né, de como nós vamos nos comportar, né, como consumidores. Né? E aí, um exemplo típico, né, que por nascermos no Brasil, né, existe uma forte tendência a gente consumir arroz com feijão, né? Então, arroz com feijão é típico da nossa cultura, né? Então, boa parte das pessoas vão consumir esse tipo de alimento e é muito bom também, né? Porque o que falta em um tem no outro, né? Então, a gente tem baixos índices de desnutrição porque a gente tem na base, né, o consumo de arroz e feijão. E está reduzindo o consumo de feijão porque dá trabalho fazer feijão. Tem outro fator sociocultural também que eu acho bastante interessante, né? É por que as pessoas só comem pizza à noite, né? Então, à noite no café da manhã que é autorizado, né? Mas por que normalmente à noite, né? Pizzaria abre à noite, né? Então, é algo que a gente pode pensar, né? Talvez na Itália, né? Não é bem assim. Você pode comer pizza em qualquer restaurante que você for que sirva esse tipo de alimento durante o dia, na hora do almoço. Mas a gente costuma comer exclusivamente à noite, né? Então, tem um certo fator sociocultural aí influenciando. E os fatores psicológicos, né? Esses são os mais interessantes para a gente. Então, percepção, aprendizado, né? Então, percepção, aprendizagem, memória, personalidade, né? Então, a pessoa ela pode expressar suas características, né? Indicar suas aptidões por meio de um determinado tipo de consumo. Às vezes, quando você tem produtos que eles têm o mesmo valor, né? Então, por que a pessoa optou por um e não optou por outro, né? Então, às vezes, aquilo é o que ela se identifica. Atitudes, né? Também com relação a algum tipo de consumo, né? No caso, por exemplo, se você não come carne, né, é vegetariano, né, então uma atitude está influenciando o seu consumo, e motivação, que é o ponto mais importante para a gente. Né? Então, isso é o que pode estar por trás, mesmo que isso seja inconsciente. Né? Então, a analogia do bolo, né? Então, se a motivação ela vai gerar essa tensão, você pode ir lá satisfazer a sua necessidade, independente de você ter consciência ou não de que o bolo é um alimento difícil de ser encontrado na natureza, por sua composição, né? Que você mistura gordura e açúcar para ter um alimento que é super energético, né? E aí ele satisfaz nossas preferências, né? E aí a gente fala um pouquinho de teoria de motivação, né? Existem vários, né? Teoria da motivação, teorias de motivação, tem muitas vertentes, né? Então eu vou pegar essa daqui, que é que faz sentido do ponto de vista, né, da leitura que a gente está fazendo no laboratório. Então, a gente tem a teoria sobre motivação humana de Maslow, né? E aí Maslow trabalhou com Harlow, né? Então, ele trabalhou junto com aqueles experimentos, né, da mãe de arame com a mãe de pano, né? E ele pegou e quis criar refletiu, né? E desenvolveu uma teoria, né? E o que a gente conhece hoje de mais importante da teoria de Maslow são aquelas necessidades humanas básicas, né? Então, ele fez quais são as motivações humanas, né? E ele foi e desenvolveu uma teoria sobre isso, né?
e em contraste, né, com a visão, né, de que aquilo deveria ser aprendido, né, então a gente já teria umas predisposições para se comportar de determinada maneira, né, então se você tivesse um determinado estímulo, né, ou uma determinada fase de vida, né, aquele tipo de motivação poderia estar mais ativado, né, então dentro de uma oportunidade ou às vezes até um tipo de ameaça, né. Com base no trabalho de Maslow, né, foi criada a pirâmide motivacional de Maslow, né, não foi ele que de fato fez a pirâmide, né. E aí, quando isso foi organizado, né, a gente verifica que existe uma hierarquia nessa nova organização, né? Então, Maslow, ele até pensou numa analogia no sentido de uma escada, né, na qual você tem degraus que você pode subir ou descer, mas quando a gente vai para a forma com que a gente conhece mais tradicionalmente, a gente tem a pirâmide, e essa pirâmide ela já foi considerada hierárquica, né? Então você vai superando os desafios e aí, a partir do momento que você supera alguns níveis, você vai para outros. Então nós temos aqui necessidades fisiológicas básicas, temos segurança, depois amor, né, afeição, né, afiliação, depois a gente vai ter estima, né, e status, e algumas pessoas poderiam chegar, né, ou algumas pessoas teriam mais predisposição à autorrealização. Né? Então, dentro do histórico daquela pessoa, né, e das condições que ela tem. Uma releitura desse modelo de pirâmide, né, então, já considerando o modelo da pirâmide, não necessariamente o trabalho original, né, de Maslow, Kenrick, né, e colaboradores, eles desenvolveram um modelo de sobreposição. Né? Então, você não tem os degraus, né, não tem essa hierarquia, né? Você pode ter sistemas de motivação diferentes, né, que vão ser ativados em função de oportunidades e ameaças no ambiente, e são 7, né? Então eles ampliaram, dividiram algumas daquelas motivações da proposição da pirâmide de Maslow, né, considerada de Maslow, e essa pirâmide, essa proposta dele leva em consideração causas evolutivas últimas, né, que aí entra dentro da proposta, né, dos estudos que eu vou apresentar, e de história de vida e desenvolvimento. Né? Então, a gente tem ali na base necessidades fisiológicas, assim como na proposição de Maslow, autoproteção, depois temos afiliação, depois a gente vai ter status e estima, e aí você tem 3 que vão ocorrer depois da maturidade sexual, né? Que é aquisição de parceiros, retenção de parceiros e investimento parental. Né? Cada um desses sistemas motivacionais, eles vão ser ativados em função de oportunidades ou ameaças no ambiente, né? E dependendo da fase de vida, você pode ter uma predisposição maior para um tipo de motivação, né? Isso quer dizer que às vezes você está, sei lá, buscando um parceiro, aquisição de parceiro, e aí, ó, se aquela situação ela se torna insegura para você, o sistema de autoproteção ele pode se tornar ativo e você vai deixar de lado a aquisição de parceiro e vai buscar se resguardar, né? Então, é como se a gente tivesse 7 sistemas que podem estar competindo e às vezes entrando até em conflito, né? Às vezes a gente fica em dúvida. Então, aqui é só para ampliando um pouquinho, né? A gente tem lá, né? Então, por exemplo, no caso de afiliação, né? Então, se você for trapaceado, isso é uma ameaça, vai ativar esse sistema. No caso de retenção de parceiro, né? Então, a ameaça de infidelidade pode ativar esse sistema também. E aí, dentro da analogia, né, que eu trouxe lá no primeiro, na capa, né, da apresentação, né? Então, a gente pode ter predisposições diferentes, né, até para um outro tipo de produto, né? Então, se você está com fome, você vai buscar um veículo que vai te trazer comida. Se você quer segurança, vai para um carro blindado. Se você tiver filhos e quiser agradar seu filho, você pode buscar um carro de brinquedo. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, só para a gente ver como isso pode ser interessante para a gente. Né? Então, alguns trabalhos foram realizados. Né? Então, nesse trabalho, olha só, salto altos como um superestímulo, né? E como usar salto altos pode afetar o julgamento de atratividade feminina. Né? Então, nesse trabalho, os pesquisadores solicitaram que 12 mulheres caminhassem com salto alto, e essa mesma mulher caminhava também sem salto alto, né? O salto tinha 6 centímetros. Eles registravam o caminhar dessas mulheres por aqueles pontinhos de luz, né? Então, eles criavam um modelo no computador com caminhar por pontinhos de luz e várias pessoas iam avaliar esse caminhar, né? E os resultados, eles sugerem que tanto homens quanto mulheres julgaram aqueles pontinhos de luz que estavam com um caminhar, né? Então, o deslocamento mais atraente, né? Aquele caminhar mais atraente, né? Era aquele
nas quais as mulheres estavam usando salto alto, né? Então, no gráfico, né, vocês podem até perceber que você tem a mesma mulher, né? A primeira, a segunda, a terceira, e você tem uma diferença, né? Com salto alto, a atratividade é maior do que com salto baixo. Né? Na segunda parte desse mesmo trabalho, eles perguntaram para as pessoas, só ao ver, né, os pontinhos de luz se deslocando, né, se eles achavam que era um homem ou uma mulher caminhando. Né? Então, com salto alto, né, a maior parte das pessoas acertou que era mulher, apesar de todas as situações eram só mulheres caminhando. Quando estavam usando os sapatos rasteiros, né, algumas pessoas confundiam, né, poderia ser homem ou poderia ser mulher. Né? Então, a ideia de que exacerba algumas características do caminhar feminino, né? O salto alto faz com que a pessoa caminhe mais devagar, né? Faz com que a percepção do tamanho do pé seja menor, né? Cria maior tônus muscular, mas existem consequências negativas também, né? Maior risco de você ter algum tipo de torção, né? Ou queda, né? Tem esse outro trabalho também, né? Só para mostrar aqui como isso pode gerar algum impacto, né? Então, esses pesquisadores, eles pegaram fotografias, né, de um sujeito estímulo, né? E tinham duas condições, né? A fotografia num automóvel de alto status e num automóvel de status neutro, né? Então, você tinha um Ford Fiesta no status neutro e um Bentley em status elevado, né? E aí eles pediam para outras pessoas, né, a fazer a avaliação da atratividade física dessas pessoas que estão dentro do automóvel, né? E aí foi verificado, né, que quando mulheres avaliavam os homens, né, esse homem que está especificamente aí, ele era considerado mais atraente quando ele estava no carro mais caro do que no carro mais barato. Na verdade, né, ele era considerado menos atraente quando ele estava no carro mais barato. Né? Então, quando compara os dados com das mulheres, né, não existiria diferença, mas quando ele está no carro mais barato, a atratividade dele cai. Né? E aí fica a questão, né, se vocês estão vendo aí, né, será que o rapaz ficou mais bonito, né, na foto da direita? Né? Não sei. Né? A maior parte dos respondentes desse trabalho indicou que sim. Né? E que não houve diferença para a avaliação das mulheres, né? Dessa mulher especificamente. A gente tem aqui um outro também, né, mas aí a gente já sai dessa motivação para impacto, né, na aquisição de parceiros. Né? Não quer dizer que a pessoa está usando salto alto porque ela está interessada em conquistar um parceiro, porque ele comprou aquele carro, porque ele quer chamar a atenção de indivíduos do sexo oposto, né? Mas pode não existir essa associação direta entre a motivação, né, e o resultado que aquela motivação pode ter nas relações. Né? Esse outro trabalho, né, sobre status, né? Então já a motivação para status. Né? Então nós temos aqui sendo verde para ser visto, né? Então, status, reputação e consumo e conservação conspícua, né? Então, você mostrar que está interessado em preservar o meio ambiente, como isso vai afetar o seu status, né? Então, você tinha dois grupos de participantes, né? Alguns leram um texto, né, sobre motivação, para ativar nesse sistema de motivação por status, né? E outro não, era o grupo controle. E aí depois eles tinham que fazer decisões de consumo, né? E aí aqueles que leram sobre essa motivação de status, né, eles estavam mais predispostos a escolher produtos ecologicamente corretos, né, ou produtos verdes. Né? Então, é como se fosse uma confirmação do status. Né? Então, naquela condição competitiva, fazia sentido comprar esse tipo de produto. Num segundo experimento desse mesmo trabalho, eles fizeram a mesma coisa, mas a pessoa ela poderia fazer um consumo privado, né, online, né, com um site online, ou público, né, dentro de um shopping, né, se todo mundo vendo você realizando o consumo. E aí, quando esse consumo ele é privado, né, como a gente tem aqui, ó, as pessoas tendem a comprar mais o produto luxuoso mesmo, né, e quando esse produto, esse consumo é feito em público, as pessoas vão mais para o produto verde, né. Então, isso pode estar influenciando na reputação e no status de quem está realizando esse tipo de consumo. E nesse terceiro experimento, né, desse mesmo trabalho, eles fizeram uma manipulação no valor de automóveis. Né? Então, você tem um automóvel de luxo, um automóvel que tem um valor muito equivalente a esse automóvel de luxo, né? Então, de luxo para as condições brasileiras, né? E o outro era híbrido, né? Um automóvel que é mais correto, né? Do ponto de vista, assim, há questionamento sobre isso, né? Mas o apelo dele é de que ele é mais ecológico. Né? E aí o que eles fizeram? A manipulação do preço desses automóveis. Né? Em algum momento o híbrido, né, o automóvel ecologicamente correto, ele era mais caro ou mais barato. Né? E aí quando o produto verde ele é mais caro, a motivação por status aumenta. Né? Então isso é algo extremamente interessante. Se for caro, faz mais sentido comprar esse produto. Se ele for barato, isso não é uma sinalização custosa, isso não mostra que eu tenho mais, e isso tem uma chance menor de gerar um impacto na minha reputação. Né? Então, parece contraintuitivo, mas em alguns tipos de consumo, quanto mais caro é o produto, mais exclusivo ele é.
E quanto mais exclusivo, mais ele é interessante para determinado público. Né? Se ele ficar barato, as pessoas vão deixar de comprar esse produto, né? Porque o preço é uma das características que o produto ele pode ter também. Né? E aí eu trouxe aqui também um sobre motivação para o status, né? Que é o último exemplo, né? Para a gente discutir um pouquinho, né? Que são os benefícios sociais das marcas de luxo, como sinalização de riqueza e de status. Então, eles fizeram manipulação de pessoas usando roupas, né, que tinham algum tipo de logo, né, ou algum tipo de representação sobre uma marca que é considerada uma marca de luxo. Então, no primeiro experimento, né, os participantes eles avaliaram fotos de homens, né, que estavam com a camiseta branca, com a marca ou sem marca. Né? Então, eles usavam Lacoste e Tommy como produtos de marca, e uma sem marca, e uma outra lá que é uma marca bem comum. Né? E aí, o que os participantes, ao avaliar esses homens, a pessoa não avaliava todos, né? Então, eram grupos independentes. Né? Quando você tinha essa avaliação, as pessoas com camisetas de marca foram percebidas como mais ricas e com maior status. Né? Até aí, tudo bem, né? Até aí faz sentido para a gente. Né? E aí eles foram além, né? Qual o benefício social que isso pode ter? Né? Então, um segundo experimento, eles pegaram e uma participante, uma confederada, né, uma pesquisadora, né, de sexo feminino, ela ia abordar pessoas dentro de um shopping e pedir para as pessoas participarem de uma pesquisa. Né? Então, você já viu, né, para quem já trabalhou com pesquisa ou quem está disposto a trabalhar, nem sempre é fácil conseguir participantes para responder seus questionários, sua pesquisa. Né? Então, normalmente as pessoas elas já estão ocupadas, né? Então elas têm que abrir mão do que elas estão fazendo um pouquinho para contribuir, né, para os nossos estudos. Né? E ela abordava parte das pessoas usando um suéter com a marca, né, com a marca chamativa, e outra parte de participantes usando um suéter igual, mas sem essa marca. Né? E aí, quando ela tinha essa marca, né, era uma roupa de marca, as pessoas, 52% das pessoas, elas aceitavam participar da pesquisa. Né? Quando a roupa não era de marca, era 13%. Né? Então, usar roupas de marca, né, pode facilitar a participação de sujeitos experimentais. Né? E aqui é só para fechar esse experimento, né? Universitários, né, eles selecionam, a função deles numa atividade era fazer um processo seletivo, né? Selecionar um colega, né, para uma vaga de trabalho, né? Então, uma outra pessoa para uma vaga de trabalho, né, para trabalhar num laboratório. E eles iam ver um vídeo dessa pessoa sendo entrevistada, né? Então, algumas pessoas viam um vídeo na qual um candidato masculino estava usando uma roupa de marca e no outro vídeo na qual ele estava usando uma camiseta sem o logo. Então, foi manipulado para fazer a remoção do logo. E o candidato com roupa de marca ele foi considerado mais adequado, né? Então, ele foi considerado um candidato que deveria tinha mais aptidão para conseguir aquela vaga, né? E quando você perguntava o quanto ele deveria ser remunerado, era considerado que ele deveria receber mais. Né? Então, só o impacto, né, desse tipo de sinalização afetando, gerando um tratamento diferencial, né? Que aquela pessoa tem um certo tipo de favoritismo. Né? Então, isso não tem nenhum efeito na competência da pessoa, né? Mas sim na visão que aquela outra pessoa tem, na expectativa que ela gera. Né? Eles fizeram um outro estudo também, esse trabalho tem 7 estudos, e era sobre doação, né, nas casas, né, batiam nas casas das pessoas e iam pedindo para as pessoas fazerem doação para instituições de caridade. Se quem está pedindo estivesse usando uma roupa de marca, as doações eram maiores também. Então, como isso pode afetar, às vezes a gente não toma consciência disso. Né? Então, eu trouxe esses 4 trabalhos, né, que pega parte das motivações, né? Existem estudos em cada uma dessas motivações também, mas eu peguei essas aqui. Né? E isso faz sentido porque, mesmo de forma inconsciente, né, isso pode direcionar o nosso consumo, e a gente pode estar ciente disso ou não, e isso vai afetar como as pessoas nos enxergam. Né? É interessante, né, esse instrumento de coleta de dados, né, então como as pessoas realizam o consumo, né, e por trás disso a gente pode estudar um pouco do nosso comportamento também. Né? Então, a ideia é que a gente pode fazer uma junção entre estudos de ciências naturais com ciências sociais. Não vai funcionar para tudo, mas por trás de certo tipo de consumo, né, às vezes a pessoa ela está gerando um certo tipo de impacto que às vezes ela nem parou para perceber, né? Então era isso, né? Então falar um pouquinho de motivação, exibição e consumo, né? E os impactos que isso pode ter no nosso comportamento. Obrigado. Obrigada, professor Felipe, apresentação maravilhosa. As pessoas elogiaram aqui no chat. Agora a gente tem 2 perguntas. A primeira é do José Eduardo. Ele pergunta assim:
Professor Felipe, como o senhor enxerga essa relação entre consumo, motivação e produtos culturais nesse contexto de pandemia de Covid-19, no Brasil e no mundo? Eduardo, valeu, Eduardo. A ideia de que as pessoas vão repensar o consumo. Né? Então, a motivação por trás, necessariamente, do consumo é porque ele pode ser algo que pode diferenciar as pessoas ou pode representar as características que elas têm. Mas a gente está tendo oportunidade ímpar, né? E a gente não consegue fugir disso também, né? Se pudesse, a gente não estava passando por essa situação, de repensar, né? Será que aquilo lá de fato era importante? Né? Então, seu carro está parado na garagem, você usa muito menos do que você deveria, porque você precisa trocar o seu carro. Né? Então, a gente pode repensar, né? E as pessoas elas podem, talvez, né, apresentar suas características por meio de outros tipos de manifestação, não necessariamente pelo tipo de consumo. Né? Então, eu não sei o impacto que isso teve, mas talvez algum tipo de trabalho que possa sair com Covid e Instagram, né? Porque as fotografias, as pessoas deixaram de sair, deixaram de comer fora, deixaram de fazer uma viagem. Isso pode até gerar uma demanda reprimida nas fotos, né? As pessoas depois vão postar mais do que elas estavam postando. Mas isso daí pode ser interessante, né? E sem contar que agora a gente está no Brasil, né? Se a gente consome muito das coisas, elas são importadas, né? Tudo fica mais caro ainda, né? Vamos esperar o lançamento do iPhone novo aí para ver se as pessoas vão continuar comprando, né? Aí a gente vai poder falar um pouquinho mais. Nós temos mais uma pergunta do professor Vicente. Ele pergunta quais as diferenças entre o marketing para necessidades básicas e necessidades de realização. Tem todo esse componente, né, hedônico, né, por trás do consumo, né? Então a gente pode pensar no consumo do ponto de vista da utilidade, né? Então eu preciso comprar, sei lá, um automóvel porque eu preciso me deslocar de um ponto A para o ponto B, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ir para a faculdade, eu preciso resolver algum tipo de problema, né? E você tem a parte de realização, né, de hedonismo, né? Essa é a parte interessante, né? O que está por trás do hedonismo? Né? Então, tem alguns modelos de comportamento do consumidor que vão falar que isso é o componente hedônico, elas param por aí. Né? O que a gente quer trazer para a discussão é, bom, mas por que está por trás? O que está de fato por trás disso? Né? O que está levando essa motivação? Será que a pessoa indiretamente ela está sei lá, sendo motivada a participar de um grupo social que faz aquele mesmo tipo de consumo, né? Que tem aquele mesmo hobby? Ou que ela vai conseguir amigos dentro daquele meio? Ou será que o componente hedônico que está por trás daquilo ali é algo associado com a atração de parceiros? Né? Na verdade, ela faz esse tipo de consumo numa fase da vida que ela está procurando outras pessoas, depois aquilo não é algo mais interessante para ela. Chama a atenção de algumas pessoas e depois não é mais interessante. Né? Então, esse é o ponto que eu acho que esses estudos eles têm a contribuir, né? Que é onde para, né? Porque do ponto de vista de aplicação, né? O profissional ele está interessado em se aumenta as vendas ou não aumenta as vendas. E a gente não quer trabalhar nesse sentido. A gente quer ou alertar as pessoas de o impacto que o consumo pode gerar, e às vezes a pessoa ela pode ir para um outro caminho, né? Não necessariamente ter esse tipo de consumo, né? Ela pode racionalizar isso, ou o impacto pode ser não exatamente entender o que está por trás, né? Então, pode ser para alertar, não necessariamente para fomentar o consumo em si, né? Então, quando a gente pega os estudos de psicologia em cima disso, é mais para alertar as pessoas e mostrar o que está funcionando por trás. Então, tem muito disso, né? No marketing, né, muitas pessoas acreditam que, às vezes, eles criam as necessidades, né? E aí eles vão fazer com que você compre algo que você não quer. Mas, na verdade, eles não vão trabalhar as necessidades. Nós temos as necessidades, né? Eles vão te indicar que você pode satisfazer a sua necessidade comprando determinado produto. Mas você pode comprar outros em função do seu grupo social, né? Em função dos seus interesses, né? Nós temos uma última pergunta do Wallace, que fala um pouco sobre esse pertencimento. Ele pergunta assim, a sensação de pertencimento aumenta na medida do uso de roupas de marca? Sim, aí são marcadores de grupo, né? Então, uma marca específica, ela serve como um marcador de grupo, né? E aí as pessoas, elas identificam aquele produto lá como uma pessoa que ela faz parte do meu grupo social, mesmo não conhecendo, né? Então, o marcador de grupo, ele entra nesse sistema de categorização e isso vai facilitar, né? Então, você vai se predispor a conversar com a pessoa, você vai acreditar que ela tem interesses semelhantes aos seus. Isso não necessariamente é verdade, né? Porque quem tem determinada quantidade de dinheiro pode comprar um produto, não necessariamente porque tem um interesse igual ao outro, né? Mas quando a gente pensa em consumo e personalidade, aí isso faz bastante sentido, né? A pessoa ela pode
tentando expressar uma característica que ela tem, por exemplo, alta abertura, né, num tipo de consumo, né? Ou então, se a pessoa tem uma conscienciosidade muito alta, né, ela vai procurar produtos tradicionais, né? Ela não vai querer nada que seja muito chamativo, né? Igual, por exemplo, o brasileiro, ele é um povo muito aberto, né? Mas a maior parte dos automóveis que são vendidos aqui são brancos, pratas ou pretos, né? Então, é muito bonito o carro amarelo, né? Ou vermelho, mas vende menos, né? Então, no final da história, o que está por trás disso, né? Então, exatamente, isso pode afetar como as pessoas se veem, como elas tendem a se relacionar. Obrigada, professor Felipe. Apresentação excelente. Acho que as perguntas foram respondidas. Joia. Nós agradecemos e agora eu chamo o professor Vicente para apresentar a próxima palestrante. Perfeito. Muito obrigado, Felipe. Agradeço bastante ter topado participar com a gente. Tua fala foi bem esclarecedora, principalmente acho que no que refere à relação de consumo, quanto isso afeta a relação interpessoal. Acho que foi muito legal a gente ter uma palestra sobre consumo no Congresso e tu fez com bastante maestria.